E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Depois de sumir aí por algumas semanas, eu diria, devido a baile de formatura, colação de grau ainda não. Provavelmente sim, depois que você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente eu já fiz a colação de grau também. O baile de formatura, a missa, né, o famoso culto ecumênico, né, tem que ter essa celebração, né, aniversário do boy, aniversário da minha irmã, enfim, várias coisas acontecendo durante o mês de março que me impossibilitaram de estar aqui convosco, falando com vocês sobre qualquer tema. E essa semana eu me peguei pensando, né, por que eu vou falar neste retorno, né, ao apenas comentando, e eu decidi falar sobre CrossFit. Pois é. Para tristeza de alguns, alegria de outros, eu vou falar sobre essa seita, esse estilo de adoração. E é isso aí. Esse é o Apenas Comentando, né? O podcast que está aqui para falar sobre os pensamentos que andam rondando aí a minha mente. E também falar sobre algumas coisas da minha vida, da minha rotina, enfim, quase uma blogueiragem para vocês aqui. Eu sou o Howler, para quem não me conhece, e esse é mais um episódio do Apenas Comentando em vídeo, também para você que está aí aonde? No YouTube, ou também no Spotify, ou é só, em outras plataformas você não vai conseguir assistir não, tá bom? Então vamos lá. Gente, então aqui, ó, a ideia, o que eu quero falar, né? A ideia é hablar mesmo sobre os pontos altos de conviver no CrossFit verso, né? De conviver nesse universo crossfiteiro. Trazer algumas coisas aqui, alguns conhecimentos, né? Algumas experiências aí que eu tenho para passar para vocês e indicar para vocês, né, o que pode ser interessante dentro deste universo de CrossFit. Para quem não sabe, né, para quem não me acompanha, @euhowler, que é o Instagram. Para quem não me acompanha, eu já faço CrossFit há algum tempo, na verdade desde os anos aí 2018, né, há muitos anos atrás, eu venho fazendo CrossFit. Eu comecei CrossFit porque eu não sei o porquê, na verdade, eu comecei CrossFit. Lembrei. Eu seguia eu sigo ainda, né, um perfil no Instagram que chama Comer, Treinar e Amar. E aí esse casal, ela já era crossfiteira, assim, de algum tempo. E aí o marido dela era da musculação. E aí ela converteu o cara, né, à seita do CrossFit. E ele foi. E aí os dois agora são crossfiteiros aí de mão cheia. Enfim, eu conheci o CrossFit naquela época, com esse Instagram. E aí eu fiquei pensando, cara, legal, né? Podia ter um CrossFit aqui no Barreiro. Pra quem não sabe, eu moro no Barreiro. Existe toda uma situação complicada, né? Aqueles de morar no interior. E aí eu queria, assim, né? Sonhava em ter um CrossFit. Quando de repente, quando pensa que não, abriu um CrossFit aqui. E eu falei, é o meu momento, né? Vou lá pra saber de qual é que é. Como é que faz, como é que brinca disso, né? Qual que é o pré-requisito para estar nesse ambiente, estar nesse lugar, né? Conviver com esse tipo de pessoa. E lá fui eu. E não saí mais, né? Fiz minha primeira aula experimental, sempre tem a aula experimental. Fiz a minha segunda aula experimental, fiz a minha terceira aula experimental. Não sei quantas aulas experimentais eu fiz, na verdade. Talvez 5. E decidi por abrir mão de todos os meus bens, de toda a minha fama, de tudo que eu tinha para viver de CrossFit, brincadeira, para poder praticar. Enfim, gente, fui lá, comecei 2018 maravilhoso, né? Sem saber nada. Meus primeiros vídeos de CrossFit, eles são aterrorizantes, como diria Isabela Boscov. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade, né, ao ver os meus primeiros vídeos, o meu primeiro pull-up. Para quem sabe o que é o pull-up, meu primeiro pull-up era muito triste, era vergonhoso. Olhando hoje, né, quando eu faço aquela retrospectiva, eu olho para trás e penso, puta merda, que pull-up feio. Mas assim, evoluções, né, o CrossFit traz evoluções. Eu não vou falar mal, tá, gente? Se você tá pensando que eu vou falar mal do CrossFit, eu não vou falar mal do CrossFit, tá? Eu brigo com quem fala mal do CrossFit. Ah, que CrossFit machuca, que CrossFit lesiona, que CrossFit não sei o quê. Você não é bem-vindo aqui, tá?
Um beijo. E aí eu comecei lá em 2018 fazendo CrossFit, lutando, eu sentia muita dor mesmo, assim, dor no corpo todo, eu sentia dor do couro cabeludo até a unha do dedo do pé. Uma semana sem conseguir subir escada direito, segurando no corrimão. Uma semana, praticamente, quando eu ia descer a escada, era mais fácil alguém me lançar da escada para eu já rolar de uma vez os degraus e ficar ali mesmo no chão. Mas eu persisti. E eu tomei gosto, né? Porque assim, por que eu fui pro CrossFit? Porque eu realmente não gosto de musculação. Eu tentei gostar de musculação, tentei mesmo, assim, com todas as minhas forças eu fui muito tempo, mas sabe aquela coisa, tipo, cara, eu amo isso aqui, eu sinto, meu corpo sente falta quando eu não vou. E meu corpo sentia nada quando eu não ia. Quando eu ia, meu corpo sentia ódio. E quando eu não ia, meu corpo sentia alegria. Então, e aí eu peço desculpas também, gente, porque os meus vizinhos estão gritando. E eu não posso fazer nada com isso, né? Mas, enfim, fiquei uma semana sentindo dor, muita dor no corpo e tal, mas nada de lesão nem nada, era dor do treino mesmo, porque eu vinha de um tempo já sem treinar, enfim. E aí eu fui pro CrossFit justamente por isso, porque nenhuma outra atividade física me chamava a atenção da forma como o CrossFit me chamava, né? Porque é intenso, obviamente, são exercícios de alta intensidade, muitos dele com o peso do próprio corpo, agachamentos infinitos, burpees, assim, enfim, o CrossFit se resume em basicamente agachamento e burpee, corrida. Basicamente é isso, né? O que mais vai ter, sempre vai ter agachamento, burpee ou corrida. E aí eu fiquei fazendo em 2018, aí eu passei na faculdade, entrei em 2019, aí eu dei uma desacelerada porque eu não conseguia conciliar uma coisa com a outra. E aí 2020 veio a pandemia, acabou de vez, eu nunca mais fui. Fiquei 2020 ali entre indo e quase não indo, na verdade mais não indo do que indo. 2021 que eu voltei pro CrossFit, aí eu fiz um período, parei, depois voltei mesmo e estamos aqui, 2023, né? Aí 2022 enfim, já não tô sabendo mais lidar com noção de tempo. 2022 eu comecei a fazer, na verdade voltei pra academia, musculação, aí não gostava obviamente, comecei a procurar outros lugares para poder praticar CrossFit, né? Para poder prestar ali o meu culto ao corpo. E aí eu fui do meio do ano passado pra cá, que eu voltei de uma vez, porque aí eu tava na última reta, na reta final da faculdade, TCC, eu tava começando a ter mais tempo, entre aspas, e aí eu consegui voltar pro CrossFit. Estamos aí até hoje, então posso dizer sim, desde 2018 eu conheço o CrossFit, né? Então é muito legal. Mas não era sobre isso que eu queria falar exatamente, né? Eu fiz essa introdução gigantesca para dizer que eu queria falar sobre alguns pontos do CrossFit. E eu queria começar pelas pessoas do CrossFit, né? O famoso crossfiteiro. Porque assim, existe um período dentro do CrossFit que é o período ali de primeiro amor, né? Você tá começando aquilo ali, você tá conhecendo os movimentos, entendendo as técnicas e tudo mais e tal. E aí realmente rola uma paixão por se gravar, né? Para você fazer vídeos de você treinando o tempo inteiro. E nada contra vídeos, eu acho que é interessante fazer vídeo sim. Só que uma coisa que um coach uma vez me disse, né? Que a gente estava conversando sobre isso, eu já estava um tempo mais no box, inclusive a gente chama de box, tá? O lugar onde a gente faz os treinos. E eu tava lá no box conversando com ele e falei, fulano, porque eu não vou trazer nomes aqui, fulano, não sei o que, e eles estavam falando sobre alunos que postam vídeo no Instagram e marcam o perfil do box, porque aí o box se sente na obrigação de repostar, porque senão o aluno pode cancelar o contrato, enfim, vocês me entenderam. E aí ele conversando, falando assim, gente, mas não tem como postar, porque olha o movimento que esse fulano, esse ser humano tá fazendo, essa pessoa, não tem como. E eu ficava assim, gente, e eu fico com muita vergonha na época, né, de postar alguma coisa. E aí eles falaram assim, não, entendeu? Pode postar, não tem problema, mas mostra pra gente antes. E realmente, gente, assim, vamos combinar uma coisa. Você que tá começando no CrossFit, você que tá me ouvindo, tá me vendo, que tá começando no CrossFit, e já quer se gravar fazendo, dá um tempo, cara.
Dá um tempinho para poder fazer um vídeo, aprende a técnica primeiro, entendeu? Vai em mais aulas, estuda direitinho o movimento e depois você faz o vídeo. Sabe por quê? Porque fica muito feio quando você posta o vídeo achando que você tá arrasando e você não tá, cara. Não tá arrasando. É o trabalho do coach, inclusive, te avisar, ó, fulano, tá ruim, hein? O movimento tá ruim. Melhore e tal. Então, assim, tem esse perfil que é essa pessoa que basicamente vai pro CrossFit para poder virar um blogueiro fitness, né? Uma coisa que não dá para se entender. Quando eu comecei, nossa, tinha muito isso. Eu, inclusive, eu fazia muitos vídeos, só que aí eu comecei a entrar numa pira, que inclusive foi um toque que eu, né, recebi de um das pessoas, coaches, enfim, que era, e não é coach motivacional, tá, gente? Pelo amor de Deus, coach é o nome da pessoa que dá a aula. Porque CrossFit é tudo em inglês, tá? Para você entender, todos os movimentos, eles são do inglês. Então, o coach, que seria o técnico, que é o instrutor, é o coach, a pessoa que vai te dar aula. Não é o coach que vai ficar, você pode vencer, se você lutar, você vai conquistar, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é essa pessoa, tá? Às vezes sim, o que é chato, mas na maioria dos casos não. Então, ela falou assim, fulano, ô Raul, grava o seu movimento e se assiste, vendo, né? Vê o movimento que você tá fazendo, vê onde você tá errando. E aí a minha pira começou a ficar em gravar o vídeo para eu me assistir fazendo aquele movimento, para eu me corrigir, para eu aprender. Enfim, então tem esse tipo de pessoa, que é a pessoa que vai pro CrossFit, ela fez uma aula e ela já se tornou atleta, e aí ela grava tudo que ela faz. Ela não grava para poder se ajustar, né, ajustar o movimento, ela grava para poder postar, porque o que interessa é movimentar a rede, porque o perfil no Instagram de um crossfiteiro é um perfil muito visitado, né? Então a ideia dela é fazer isso, né? Ser essa pessoa otária que ela é. Então tem esse momento ali do CrossFit, o que é muito chato. E aí eu queria falar daquele negócio também. Eu não vou me delongar muito nesse episódio não, tá, gente? Porque eu tô aqui pra falar coisas boas do CrossFit. Eu amo CrossFit. Eu tenho dificuldade com as pessoas que praticam CrossFit, tá? A minha dificuldade não é com a modalidade esportiva. A minha dificuldade é com o ser humano que pratica a modalidade, tá? Eu sou um comunicador, né? Sou publicitário, mas eu tenho dificuldade com algumas pessoas, sim, né? Não dá pra gostar de todo mundo. A gente tem que entender isso. A gente até pode conversar sobre isso em algum momento, mas não tem como gostar de todo mundo, tá? Voltando, eu queria falar sobre as panelinhas. As panelinhas do CrossFit é um bom tema pra gente falar. Eu tinha muitas panelinhas de CrossFit. Não tenho nada contra ter panelinhas de CrossFit. Eu acredito que isso acontece, né? Porque você tá indo muito numa única turma, num único horário. Então você acaba, né, convivendo com aquelas pessoas, criando vínculos, laços e tal, e tal, e tal. Tudo certo quanto a isso, tá? O problema é quando essa panelinha não fica em silêncio durante a aula. Entendeu? O coach tá falando o exercício, tá falando ali qual é a série que a gente vai ter que fazer, qual é o tipo do movimento, e a galera tá no pipipi, e tá falando e falando e falando, e aí você fica aquilo ali. Gente, calem a boca, por favor. Você quer conversar? Conversa antes do treino, conversa depois. Tem o grupo no WhatsApp, conversa no grupo do WhatsApp, manda um áudio, manda uma carta, mas pelo amor de Deus, cala a porra da boca durante a aula para a gente poder absorver o que está sendo dito, né? Então eu tenho um problema com esse tipo de pessoa, sim, que conversa durante a aula. Eu tenho qualquer tipo de problema com qualquer tipo de pessoa que converse durante a fala de outra pessoa. Não é só no CrossFit, mas eu tô trazendo aqui um recorte, que é o CrossFit, para essa pessoa. E assim, não vou citar nomes, obviamente, mas você que faz isso, receba a minha palavra, tá? Porque realmente é muito chato você estar ali tentando prestar atenção. E eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar cedo, então eu gosto de ir na primeira aula do dia, praticamente, de manhã, porque aí você ganha o dia e vai embora com Deus. Mas acontece que eu sou um CLT que trabalho híbrido, né? Então, enquanto eu não trabalho remoto, eu preciso me organizar. Então, tem alguns dias da semana que eu tenho que ir na última aula do dia, que é de noite, a última aula do dia.
E aí é nessa última aula do dia que o bagulho acontece, né? Que tem a turma muito animada e você tá ali já cansado porque você trabalhou o dia inteiro. Você dormiu no ônibus indo para a última aula para chegar lá e o povo ficar de pipi no seu ouvido e você quer mandar todo mundo para a ponte que caiu, mas você por educação, né, não faz isso porque você sabe que não merece, né? Essas pessoas não merecem, você não merece, é um desgaste emocional para todo mundo, mas enfim, existe esse tipo de pessoa, tá? Eu tinha muitas minhas panelinhas lá quando eu comecei, inclusive essas pessoas até hoje são minhas amigas, né? Queria mandar um beijo para todos vocês. Turma das 9, vocês sabem quem vocês são, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, assim, eu tenho as minhas panelinhas, óbvio que tem que ter, não tem como não ter, mas, cara, durante o treino, fica em silêncio, se concentra, porque o pessoal leva o CrossFit como se fosse, tipo assim, velho, é brincadeira, entendeu? E você pode se machucar. É por isso que machuca, porque aí quando machuca, bota a culpa no CrossFit, e não na falazada que tava fazendo. Eu tô sentindo esse episódio um pouco como um protesto meu, tá? Quando eu falei com o Lúcio que eu ia fazer esse episódio, ele riu da minha cara, mas eu entendi que eu ia chegar em algum ponto que ia parecer que eu estava fazendo um protesto, né? Um manifesto aqui contra as pessoas no CrossFit. Mas não é uma questão, eu só queria levantar alguns pontos, tá? E assim, tenho muitas coisas para falar, inclusive se vocês quiserem outros pontos, me manda aí que eu dou uma parte 2 aqui. Mas queria falar aqui para fechar para vocês, rapidinho, sobre a parte boa do CrossFit. O CrossFit é muito gostoso, é uma aula muito dinâmica, né? É uma aula muito interessante, trabalha ali todos os grupos musculares, né? Vou falar na linguagem coach para você, na linguagem educador físico, trabalha muitos grupos musculares, tem toda aquela dinâmica da aula, você corre, você pula, você sobe numa caixa, você sobe numa barra, daqui a pouco você tá com uma barra no chão, pega um kettlebell, enfim, pula uma corda, grita com alguém que é sua dupla para ela fazer mais rápido para vocês conseguirem fechar o time cap de 12 minutos. Então tem toda uma dinâmica ali muito gostosa, tá? Gosto muito da interação entre as pessoas da forma saudável, né? Então assim, cumprimenta aquilo ali, cumprimenta na aula, incentiva a pessoa a finalizar o exercício e tudo. Não gosto da falazada durante a aula, eu acho que existe limite, né? As pessoas têm que entender o lugar delas, entendeu? E entender o lugar da pessoa, da figura do coach ali, da figura do instrutor, que é aquela pessoa que vai direcionar a aula. Mas gosto da brincadeira, né? Eu gosto porque, tipo assim, não tem esse negócio, tipo assim, eu pego muito mais peso que você, não vou revezar com você. Não existe isso. Lá a aula é igual pra todo mundo, é óbvio que cada um vai pegar o peso que aguenta, que suporta, né? Vai dentro da sua limitação, mas é uma aula coletiva, o coletivo ali é bonito, enfim, tem muitos pontos legais e acaba virando uma grande família mesmo, né? As pessoas ficam durante uns anos, às vezes, no mesmo box, treinando com as mesmas pessoas, e aí é verdade que acaba gerando um vínculo. E assim, gente, questão de aparência, condicionamento, essas coisas, óbvio que vai ter resultado, né? Não tem como falar que não, porque com certeza vai ter, se você tiver uma alimentação regrada, né? Se você treinar direitinho, bonitinho, mas eu não tô aqui para passar dica para ninguém, porque eu não sou nutricionista, não sou coach de CrossFit, eu sou um publicitário que faz CrossFit, canta em algumas horas vagas, mas se você quiser alguma dica do que eu posso falar sobre a minha rotina, por exemplo, para vocês, quem sabe, por que não, né, ora bolas. Mas não é sobre isso que eu queria falar, eu realmente só queria falar um pouquinho sobre o CrossFit Verso como um todo, né, porque assim, não fiz um roteiro justamente para ter emoção, para eu trazer o que estava dentro aqui, quase uma sessão de terapia para trazer para fora o que estava dentro de mim e conversar com vocês sobre isso, tá? Incentivar vocês não só a fazer o CrossFit, como fazer atividades físicas, né? É importante estar em movimento, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, uma musculação, um boxe, um Muay Thai, um judô, o que quer que seja, não funcional. E é isso, gente. Não vou me delongar mais para não cansar os vossos ouvidos, né? E siga nas redes sociais ou apenas comentando pode no Instagram. Siga meu perfil @euhauler no Instagram. Se você tá aí ouvindo pelo YouTube, vendo pelo YouTube, já se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte, fala aí o que você acha, qual tema você gostaria de falar, me fala um ódio que você tem dentro do CrossFit, porque
com certeza, você que pratica e até que você que não pratica, você tem algo a dizer. Todos nós temos algo a dizer, mesmo que seja uma bosta o que a gente queira dizer. Então, compartilha aqui comigo. E aí a gente se vê no próximo. Segue, obviamente, nas plataformas de áudio, né? Eu apenas comentando, que é o podcast que tá aí, ó, surgindo e promete bombar dentro da podosfera, porque 2023 é o ano do podcast, como muitas pessoas já disseram em vários estudos. Amém. Então, você segue a gente aí, tá? Me dá mais dicas. Quem eu posso trazer? Talvez eu traga a Beyoncé, quem sabe? A gente traz a Beyoncé aqui, né? E até o próximo episódio, pessoal. Um beijo. Fui!